Fala pessoal. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos membros mais antigos dos Vingadores, ainda que não tão conhecido quanto os outros, mas é um dos personagens mais interessantes e poderosos nesse núcleo. Então hoje vamos falar do quão poderoso é o Magnum, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Simon Williams é irmão de Eric Williams, futuro vilão dos Vingadores conhecido como Ceifador, e filho de Sanford Williams, um empresário da indústria de munições. Quando Sanford faleceu, Simon tentou assumir os negócios da família, mas sua inexperiência só piorou a situação da empresa. Isso fez ele tomar a atitude desesperada de investir dinheiro nos acordos ilícitos que seu irmão tinha feito com um sindicato criminoso. A empresa dos irmãos mais tarde descobriu a ação de Simon, o que o levou a julgamento. Agora considerado culpado e indo para a prisão, ele foi abordado pela feiticeira e o Barão Zemo, que decidiram recrutá-lo para os Mestres do Mal, uma equipe de supervilões dos Vingadores, dizendo que pagariam a fiança do ex-empresário, e sem muitas opções de como sair do buraco que se colocou, Simon aceitou a proposta e concordou em ser cobaia em testes do Barão Zemo que envolviam raios iônicos, o que lhe conferiu poderes como grande força e resistência. Zemo lhe disse que sua nova condição fazia Williams precisar de tratamentos regulares para ele não acabar indo de arrasta, e não querendo virar estampa de camisa de saudade, Simon aceitou ser parte do plano do Barão para lutar contra os Vingadores, se infiltrando na equipe dos mocinhos e se passando por um aliado, ainda lhes revelando sobre sua condição, o que fez os heróis buscarem soluções para tentar curar seu novo amigo. No entanto, quando os liderava em uma emboscada para os Mestres do Mal, Simon teve uma crise de consciência e decidiu que não queria atrair a bondade dos heróis, acabando por aparentemente falecer no campo de batalha. O que ninguém sabia é que Williams não foi jogar no Vasco, mas entrou em um coma, pois seus poderes estavam mudando seu corpo. Seu irmão, agora autodenominado Ceifador, buscou ressuscitá-lo usando magia, e Simon voltou como um zumbi sem consciência, mas foi voltando ao normal, ao mesmo tempo que se recuperava dos efeitos dos tratamentos usados por Zemo, e acabou ajudando novamente os Vingadores em lutas posteriores. Desde então, ele conquistou um lugar na equipe dos heróis mais poderosos da Terra sob o nome de Homem-Maravilha, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Magnum, se tornando um importante membro e amigo, embora com o passar dos anos ele tenha sofrido com crises psicológicas que o levaram a atacar os Vingadores de vez em quando, mas geralmente volta a ser o herói que a equipe precisa nas horas certas. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Indo a um dos seus atributos característicos, vamos começar pela força. Magnum é na verdade um dos Vingadores fisicamente mais fortes, se aproximando do nível de seres como o Thor ou Hulk. Sua força foi aumentando com o tempo, e só pra gente ter uma noção, antigamente ele já era capaz de suportar uma prensa que pesava 50.000 toneladas, e dá pra ver que ele fez esforço nessa ocasião, até pedindo pra alguém tirar rápido o cara que tava debaixo da prensa enquanto ele a segurava, mas conseguir segurar 50.000 toneladas já é muita coisa. Entre seus feitos, o Magnum derrotou o Abominável, um inimigo do Hulk que sempre deu trabalho pro Gigante Esmeralda, enquanto estava mais forte por um vazamento da sua própria energia, conseguiu derrotar o Hulk Vermelho mesmo sendo surpreendido. E aqui o Simon não se esforçou de verdade para isso, numa luta contra o próprio Ultron, ele levantou várias máquinas e as jogou no robô, derrotando ele sem grandes problemas ao danificar seriamente o vilão, e mesmo não sendo o corpo mais forte do Ultron. Não deixa de ser algo grande. Williams fez coisas como levantar um tanque do Doutor Destino, levantou uma pirâmide com a ajuda de alguns heróis, com as próprias mãos impediu uma ilha de cair, fez o coisa do Quarteto Fantástico atravessar um prédio e vários carros numa luta, onde também mostra velocidade ao chegar nele bem rápido, jogou uma nave alienígena contra o chão, destruiu um canhão de plasma, os músculos das suas pernas lhe permitem dar saltos nesse tanto de distância, e sustentou brevemente um prédio de 40 andares. Ainda conseguindo salvar os Vingadores dos escombros. Agora como feitos que provam que ele é um peso pesado pelo menos perto do nível do Thor, o Simon fez o Hércules quebrar uma parede com um soco, e o próprio deus grego disse que o Magnum tinha uma força que rivaliza com a do deus do trovão. Fora que em outra briga entre esses dois personagens, o Simon fez o Hércules sangrar com um ferimento leve, o pegando de surpresa. E tá beleza que isso não foi uma luta séria de verdade, mas não é qualquer um que pode dizer que já fez isso, conseguiu levantar os pesos que o filho de Odin usava para treinar, e mesmo que o Homem de Ferro tenha precisado diminuir a carga pro Simon não se machucar, ele ainda sustentou eles por um tempo. Provou ser mais forte do que a Capitã Marvel ao derrotar ela quando atacou os Vingadores, enquanto lutava contra o Hyperion. O planetoide em que eles estavam começou a tremer, conseguiu fazer o Thor atravessar a mansão dos Vingadores com um golpe certeiro, em outra situação deixou esse mesmo personagem atordoado. Com um golpe carregado, numa luta contra o Namor, onde se manteve firme, ele recebeu a ajuda de um velocista, mais para distração, e conseguiu nocautear o Rei Atlante, e uma situação que com certeza merece menção, foi uma luta prolongada entre ele e o Hulk, que sim, não estava na sua encarnação mais forte, mas ainda era poderoso.
Nesse combate o Magnum se manteve firme, conseguindo surpreender seu adversário e não arregou em nenhum momento. Só não tivemos um resultado de verdade porque não foi uma situação tão séria e a briga também foi interrompida no final, mas ainda nos mostra como Simon é forte. Na durabilidade, ele também tem grandes façanhas. Magnum mostrou que explosivos não são uma real preocupação, mesmo que uma vez tenham conseguido acertar sua garganta com esse tipo de armamento, e ele tenha ficado desmaiado por uns instantes, o cara voltou pronto para lutar logo em seguida. Mísseis não causaram nenhum efeito, quando foi golpeado por um monstro e voou longe. Momentos depois ele já estava brigando de novo, pouco depois que a feiticeira escarlate derrubou um penhasco inteiro nele, tirando o coração partido, ele conseguiu-se levantar sem nenhum ferimento, nem mesmo superficial, aguentou milhões de amperes de eletricidade, e como feitos bem grandes, o Simon tentou desarmar um dispositivo que acabou detonando, e foi pego numa imensa explosão de energia iônica, mas 2 páginas depois ele acordou de ter sido nocauteado mesmo com esse impacto que aguentou, numa luta contra o Gladiador, que é um personagem bastante forte fisicamente, ele aguentou ser atingido pelo alienígena até o centro da Terra, e embora tenha ficado inconsciente, ainda é um feito bem considerável. Tancou um disparo de energia e um murro do surfista prateado antes de tirar um cochilo, e mais de uma vez ele ficou consciente sem ferimentos graves depois de ser acertado pelo próprio Hulk. Então sim, ele é no mínimo muito resistente. Na velocidade, o cara é bem rápido. Simon pode correr quase como um borrão em curtas distâncias, e em tempo de reação, ele impediu um cara de ser atingido por uma executora treinada, pegou tranquilamente uma pedra arremessada pelo coisa do Quarteto Fantástico, conseguiu se desviar do escudo do Capitão América, e na mesma ocasião ainda pegou esse mesmo objeto e arremessou de volta. Já em voar, antes o Magnum não conseguia fazer isso pelo próprio poder, e precisava usar pequenos motores no seu traje, mas depois que aprendeu a voar sozinho, conseguiu pegar o fera ainda na queda antes de atingirem o chão, provou ser mais rápido que a Vespa, e conseguiu ultrapassar jatos e aviões sem problemas, então com certeza ele é bem rápido. Quanto a uma das suas características que o tornam único, vamos falar dos seus poderes energéticos. Ao passar pelos experimentos para ganhar seus poderes, Magnum teve seu corpo modificado e fortalecido pela energia iônica. Desde seu primeiro renascimento foi mostrado que seus tecidos se transformaram numa matéria não especificada, e que essa substância era nutrida com energia iônica ao invés de sangue, posteriormente sendo capaz de alternar entre sua forma humana e sua forma energética. No entanto, conforme ele acabava de arrastar e voltava à vida ao longo dos anos, seu corpo foi mudando e ficou meio ambíguo se ele era feito de alguma matéria orgânica ou não, ainda que dê sinais de ser um ser feito de energia senciente, e também tenha sido absorvido pela vampira, o que dá indício de que ele é feito de energia. Por ter uma fisiologia tão única, Simon tem sentidos aprimorados, podendo ver e sentir o aspecto energético no ambiente, mostrou que pode se teletransportar, e tem alguma forma de imortalidade, já que costuma ressuscitar quando falece, não adoece nem envelhece, não é afetado por toxinas, ele nem precisa comer, respirar ou dormir, e o próprio Simon já afirmou que podia deixar a Terra, e nessa ocasião ele estava fora da órbita terrestre, então não tem muitos motivos para duvidar disso. Agora uma coisa interessante, é que no passado ele manifestou poderes que não usa mais, seja por seu corpo ter mudado ou simplesmente não querer usar, não foi explicado. O Magnum já mostrou que podia projetar raios da sua própria energia pelos olhos, manipular fogo pelo corpo todo, crescer vários metros de altura, e controlar sua própria forma, desde mudar só uma parte do seu corpo até ele por inteiro, mas são coisas que acabaram no esquecimento. Na inteligência, ele tem mais do que a gente pensa. Embora o Simon não seja um gênio absurdo como Tony Stark ou Reed Richards, ele ainda é bastante inteligente, tendo bom conhecimento de engenharia elétrica e industrial, mesmo que tenha poucos feitos disso. Um exemplo para ter uma noção, foi quando ele e mais alguns Vingadores viajaram no tempo, e a máquina que podia auxiliar eles para voltar pro presente foi quebrada, mas o Williams disse que poderia consertar e que só precisava de peças para isso, mais tarde afirmando pro Gavião Arqueiro que só não conseguiu porque não encontrou as partes que precisava, e em outra, ele reorganizou uma máquina para usar contra uma moça que tinha sido transformada por uma mutação gama, e deu certo, com ela voltando a forma humana. Então por mais que não seja uma das maiores mentes da Marvel, ele sabe se virar nesse campo. No combate, o Magnum com certeza se garante. Desde seus primeiros anos ele já mostrava que se dava bem numa luta, mas tudo isso melhorou quando Simon recebeu treinamento formal em combate corpo a corpo pelo próprio Capitão América, que lhe ensinou fundamentos do Aikido. Provas de que Williams sabe se cuidar numa luta foi um dos seus antigos confrontos com o Thor, onde o Magnum se manteve firme até ser vencido quando o Deus do Trovão usou o Mjolnir, mas não deixa de ser relevante. E em outra situação, o Simon estava com sua mente controlada e lutando contra o Homem de Ferro, e durante todo o embate, quem se mostrou com mais problemas foi o Stark, mas a luta não teve um veredito final porque o Fera interrompeu ao nocautear o Williams, porém isso não muda o fato de que o Simon se saiu bem contra 2 Vingadores bem poderosos. Nas fraquezas, tem algumas coisas que ele precisa ficar esperto.
Embora tenha grande resistência contra danos, Simon ainda pode ser afetado e machucado por dispositivos que interferem na energia do seu corpo, como quando ele foi aparentemente dado como morto quando um canhão de energia alienígena dispersou sua forma física, situação essa que ele de fato jogou no Vasco por um tempo, e só voltou de verdade porque a Feiticeira Escarlate trouxe sua consciência de volta junto com seu corpo reformulado. Outra coisa que não é uma preocupação só para ele como também para os outros ao seu redor, são seus vazamentos de energia, ocorrendo algumas vezes de tempos em tempos, que é quando sua estrutura corpórea fica instável, tendo problemas para manter uma forma, e sua energia começa a vazar. Isso causa alterações de humor e colapsos mentais nele, ao ponto que o Simon atacou os Vingadores mais de uma vez por achar que eles são o que há de errado no mundo, tanto que até organizou um ataque contra a equipe, juntando alguns vilões para ajudar ele. Além disso, ele é suscetível contra alguns dispositivos de contenção. O próprio Homem de Ferro derrotou ele ao criar uma esfera que armazenou o Simon por ele ser feito de energia. E por último, mesmo que não seja algo completamente constante, nos quadrinhos dos últimos anos, pelos ataques que ele teve ao se voltar contra outros heróis, o Magnum recorreu ao pacifismo extremo, se recusando a ajudar em alguma situação que precise usar os punhos quando a conversa não funciona, mesmo quando necessário, o que faz dele mais uma presença do que um participante no campo de batalha. Ao todo, galera, é isso. Vimos como Magnum, mesmo que não seja tão popular, tem muito mais poder e relevância do que a gente pensa. Que esse personagem seja melhor aproveitado no futuro geral da Marvel. Por hoje ficamos por aqui. Antes de irem, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!